Programa Visionários começando e hoje nós resolvemos fazer uma edição, um episódio um pouco diferente para vocês conhecerem um pouco mais do Eliseu, conhecerem um pouco mais do João Angeli e tudo isso de uma maneira aí bem didática, né? Tem vídeos que vão entrar durante a programação e vamos tentar explicar, né, Eliseu, o que a gente faz e o porquê de ter esse olhar visionário. Né? Isso mesmo. Então seja bem-vindo aí mais uma Muito vez, obrigado, meu companheiro de bancada. Hoje mudando aqui de lado na bancada, né, mas... Tá vendo? Você subiu de cargo agora no Visionário. Eu tô em outro patamar agora, eu não tava ali no cantinho, agora eu tô aqui, ó. No meio do programa. No meio do programa, maravilhoso isso. Boa. E aí, Eliseu, vamos começar por onde? Eu quero conhecer um pouco a sua história, o pessoal de casa aí também, enfim, já acompanha você aqui há quase 6 meses, né? É isso. No programa Visionários, e a gente fala pouco da gente. Fica muito falando dos outros e principalmente das pessoas que vêm honrar aqui, né, essa visão visionária. É isso aí, a gente fala muito dos convidados, né, mas como o João disse, né, hoje é o dia da gente falar um pouquinho da nossa história e do porquê surgiu o Visionários, né? Por que surgiu esse nome, por que surgiu essa ideia de fazer um programa só com pessoas que pensam de certa forma como a gente, né, João? De certa forma que pensam para frente, que olham além e que querem desbravar novos ares, sempre novos negócios, criar novas oportunidades, né? Então Muito é isso, bom. é isso aí. Agora eu quero saber, Eliseu, quem é você, cara? O que você já fez, né? Cara. A gente sabe que o programa Visionários ele é um programa que fala muito sobre o mercado imobiliário, mas também é um programa que fala sobre pessoas, sobre história, superação, empreendedorismo, espiritualidade, né? Fala pra mim, quem é o Eliseu, cara? Cara, eu sou pai, sou marido, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que sou filho de Deus. Amém, muito bom. E eu acho que a partir daí as coisas começam a se desenhar, né? Então, a gente tem que ter premissas na vida, né? E eu, com o tempo, descobri, né, as minhas premissas. Durante um tempo tentei me descobrir, né, como pessoa, como todo mundo passa aquela fase de adolescência, querendo entender, né? Mas tive a sorte de nascer numa casa onde a minha mãe, meu pai, meus pais me ensinaram muito, né, sobre o amor de Deus, me ensinaram, e doutrinaram dentro da igreja, né? Então eu sempre tive isso comigo, mas sempre tem aquela fase de descoberta, de que você quer entender o que você é, o que você tem que fazer, e por onde você tem que ir, que caminho você tem que seguir. E eu fui nesse caminho. Muito cedo eu tive a meta e o objetivo de ter família. Então isso é um negócio que até a gente conversou já algumas vezes, né, João? Uhum. E sempre que eu tenho oportunidade eu conto, né? Quando eu tinha 12, 13 anos eu já queria ter a minha própria família. Já imaginava como que ia ser quando eu tivesse os meus filhos, quando eu tivesse a minha esposa, quando eu tivesse a minha casa. Então eu era uma criança meio estranha, né, entre aspas, porque eu pensava coisas que as crianças normalmente não pensam, mas até por conta dessa minha educação, não religiosa, mas é uma educação em Cristo, né, de entender, falo pouco assim, né, mas estou falando hoje para ser bem didático mesmo e explicar bastante sobre a minha história. Essa minha educação me levou a ter esse tipo de pensamento, a esse tipo de objetivo. Então, eu explico hoje que isso é muito importante, né? Eu falo um pouco sobre isso com as pessoas, a importância de uma criação cristã, de uma criação dentro da fé, né? É essa, porque as pessoas você pode olhar com muita tranquilidade que você vai observar que as pessoas que são criadas dentro desses preceitos, elas criam família, elas criam laços, elas criam raízes. E as pessoas que não são, muitas vezes acabam se perdendo pelo caminho e demoram muito para se reencontrar, né? E isso é muito custoso para essas pessoas. Então, graças a Deus, eu tive esse caminho mais curto, né? E desde sempre, desde muito cedo, 12, 13 anos, eu já imaginava isso. Imaginava ser pai cedo, imaginava curtir com os meus filhos quando eu tivesse 40 anos, já que meu filho teria 18, isso vai acontecer de fato. Amém. Né? Então, é isso. Então, eu sou primeiro filho de Deus, segundo, marido da Fernanda. Terceiro, pai dos meus filhos, pai dos meus meninos, Enzo e Bernardo. E daí pra frente, a minha história começa a se desenvolver. Porque quando eu crio família e quando eu constituo família, eu começo a me preocupar em como eu vou sustentar minha família, em como eu vou
trazer um conforto para minha família, né? Então, a partir do momento que eu pensava naquilo, isso era um pensamento constante também desde criança. Era o que eu ia fazer da minha vida, né? Quem eu ia ser, quem ia ser o Eliseu. E muito cedo, meu avô era mestre de obras, né? Foi o primeiro mestre de obras no metrô de São Paulo. Então, assim, foi um negócio muito que marcou muito a minha infância. Era meu avô contando as histórias dele de obra, de usina, de metrô, de grandes obras que ele participou e que ele fez. E a partir daquilo começou a nascer um desejo de trabalhar com aquilo, de vivenciar aquelas experiências também. Comecei a vivenciar as experiências do meu avô muito cedo, porque entrei na faculdade de arquitetura, comecei a entender o que era o mercado, mas sempre ansioso, sempre querendo, sempre vendo além, sempre querendo ir mais rápido. Eu já comecei a trabalhar. Então, eu já comecei a fazer pequenas obras, pequenas reformas, comecei a me situar do mercado, entender. Muito cedo já mudei para a cidade onde a minha esposa morava, né? Então, fui para lá, para o interior, e lá eu comecei a me desenvolver e comecei a trabalhar mais com construção, né? Trabalhei de estagiário durante uns anos numa empresa, fui de estagiário, eu acabei abrindo, fui trabalhar com outra pessoa como associado, como sócio, ainda muito cedo, com 21 anos. Com 22 anos já fui pai, né? E já comecei a trilhar o caminho de empresário, né? Daí dos 22 para frente eu só sei o que é ter empresa, não sei mais o que é ter uma carteira assinada, não sei mais o que é ter essa segurança, entre aspas, do emprego, né? Então daí para frente eu entendi que os meus objetivos só seriam alcançados quando eu tomasse as rédeas ali da minha vida. Então, daí pra frente, eu comecei a ter as minhas visões, a ter os meus objetivos, a caminhar num caminho de progresso, mas intencionalmente arriscado, né? Então, a gente sabia que eu sabia desde cedo que esse caminho era um caminho de risco, mas era um caminho de benefício também sem igual, diferente do mercado tradicional. No mercado tradicional, você tem uma certa segurança, como eu disse, entre aspas, mas você também não tem os benefícios que você tem, né, quando você é um visionário, quando você é um empresário, um empreendedor. Então, eu fui empreendedor desde cedo, né? Então, se eu contar aqui, poxa, desde a minha infância, na verdade, né? Mas eu já tinha esse espírito empreendedor. Mas falando um pouquinho da carreira, né, de construção. Então, trabalhei com construção há muito tempo, né? E num determinado momento as coisas ficaram bem complicadas, né? A empresa ela passou por um momento de extrema dificuldade, de extrema incerteza. Nesse momento eu acabei fechando algumas operações, tive que pivotar totalmente a minha carreira, né? Então eu fiquei um ano aí bem durante a pandemia, o início da pandemia, né? Eu tive um ano muito difícil, um ano de redescoberta, de replanejar minha vida, de me entender de novo, de saber para onde eu ia, né, que caminho que eu iria trilhar. Mas, graças a Deus, Deus sempre me guiando, né, pelos caminhos que Ele projetou para mim, né? Então, em 2019 para 2020 ali, no mesmo tempo que estava muito difícil, eu tive grandes oportunidades no mercado comercial. Então, foi quando eu comecei a fazer franquias, né? Comecei a fazer, que eu digo, administrar a obra, fazer de fato as construções, as reformas. E nesse período, né, eu já tinha tido essa experiência um tempo antes, né, em torno de 5 anos antes disso, em 2014 mais ou menos, eu tive a minha primeira experiência com franquia, com expansão, né, então fiz ali naquela época 20 e poucas franquias, mas para uma única empresa. Depois, em 2019 e 20, eu comecei a fazer muita obra para alguns grupos de franquias. E aí, daí pra frente, em poucos anos, né, aí nós estamos em 2024, em 3 anos eu fiz quase... Até 2022, na verdade, em 3 anos, de 2019 a 22, eu fiz praticamente 80 obras, né, de franquias. E essas franquias, elas foram me dando a experiência e me mostraram um mercado que era absolutamente novo, né, para mim. Então, eu sempre trabalhei com residencial, unifamiliar, residencial multifamiliar, sempre naquela, né, na incorporação, que é o que a maioria dos nossos parceiros faz e dos nossos amigos que a gente conhece aí do mercado da construção, né? Mas com o tempo eu pivotei, né? Graças a Deus eu pivotei para esse caminho comercial. Vi grandes oportunidades nesse caminho. Então, nesse momento, eu começo a visualizar as dificuldades
das franquias. Então eu via alguns problemas crônicos que não tinham solução, né? Mas eu sempre tive uma visão um pouco à frente do que eu estava vendo ali, né? Do que está na minha frente, que eu sempre tentava ver por trás do muro, por trás da barreira, por trás do obstáculo, o que pode ser a solução para aquilo. Sempre com uma visão solucionadora, né? Então eu comecei a pensar em soluções, mas eu era pequeno para fazer aquilo, né? Então quem era eu? Eu era só um administrador de obra, era um construtor. Então eu comecei a entender aqueles problemas e comecei a tentar buscar soluções. Um problema crônico era das expansões das marcas, era que eles não conseguiam bater meta de expansão nunca. Estipulavam grandes metas, mas essas metas ficavam pelo caminho durante o ano por conta de problemas como encontrar o ponto adequado, problemas como o custo da obra, o próprio operacional da obra era muito difícil. Então, enquanto o franqueado ali estava preocupado com a obra, preocupado ali com o dia a dia do operacional da obra, ele não estava treinando equipe de vendas, ele não estava implantando sistema, ele não estava cuidando do que mais importa, que é a operação dele, né? Então, se é um restaurante, o negócio dele é comida, o negócio dele é o cozinheiro, o negócio dele é o caixa, o negócio dele não tem que ser obra, não tem que ser buscar um ponto, não tem que ser especialista nisso, né? Então, eu comecei a procurar players no mercado que solucionassem esse problema. E aí, para minha surpresa, eu vi que existiam muito poucos e nenhum juntava todas as soluções, né? Então, eu comecei a pensar, como a gente pode somar forças e fazer e criar soluções, né? E aí, nós nos conhecemos e esse negócio, e a gente começou a desenhar juntos, né? Então, assim, duas mentes inquietas e visionárias aí, a gente começou... eu tinha já um esboço, mas o desenho de fato foi quando a gente se encontrou e a gente desenhou toda essa operação, né? Então, o que consiste em solucionar o problema de escolha de ponto, que consiste em solucionar o problema de custo de obra, de operacional de obra e logo de volume, né? Então, como a gente traz volume para essa franquia, ela tem uma meta de expandir 100, 150 pontos por ano, né? Então, a gente tem que ser lucrativo para os investidores. Então, o nosso investidor ele tem que ganhar dinheiro, porque assim a gente vai ter caixa e vai ter condições de abraçar de fato todo o mercado, né? Então hoje a gente está nesse caminho, né? Então falei demais aqui. 10 minutos para ser exato. 10 minutos. Sem parar. Para você ver como você tem conteúdo, né? Pois é. Fazendo um resumo do que o Eliseu acabou, né, de contar e contextualizar, Deus vai preparando o caminho, mas ele vai colocando obstáculos para te preparar. Então, quando a gente basicamente se conheceu, tanto eu como ele, estávamos ali com ideias diferentes, porém o propósito era o mesmo. Fazer algo dentro do mercado imobiliário. Eu venho do mercado televisivo, né? Em 2001 eu entro e começo a virar locutor de rádio. Em 2004 eu vou para a televisão e ali eu descubro uma vocação. Tanto é que o Visionários nasce basicamente dessa vocação, que é transformar projetos em meios de comunicação. Porque não adianta nada a gente construir se não for também para ajudar o próximo, para ajudar pessoas. E ali em 2004 eu entro no programa Raul Gil, começo a trabalhar com televisão, começo a me especializar, saio em 2010, também fazendo outros projetos audiovisuais, e começo a comprar imóveis no leilão. Ou seja, eu já estava me preparando para o atual momento, mas eu ainda não sabia o que ia acontecer, eu não sabia quem ia mudar realmente o meu destino. E pulando um pouquinho, né, para ser um pouco mais breve também, em 2020, na pandemia, o mercado audiovisual para, né? Tudo para, os eventos param. Eu continuo fazendo algumas lives e tal, e penso, né, bom, por que não ir para o mercado imobiliário de vez? Porque um pé em cada canoa não vai levar você até algum lugar, assim como eu também não estava conseguindo. E aí o Eliseu veio com uma ideia e ele falou para mim, vamos fazer um BTS. Nesse prédio, inclusive. Foi nesse prédio. Nesse prédio, inclusive, que a gente grava o Visionários. E aí eu, né, eu tenho 15 anos de mercado imobiliário e com vergonha de dizer para ele, eu falo, mas o que é esse tal desse BTS, né? E aí ele fala, o BTS é o Build Suit, ou seja, nós alugamos um imóvel sob demanda, sob medida. Ou seja, eu personalizo um imóvel, por exemplo, para uma determinada marca. Eu falo, tá, mas como é que funciona isso? E esse modelo de negócio, apesar de ser muito antigo,
ele não é usado e não é feito do jeito em que eu e o Eliseu fazemos. Ou seja, às vezes você está no caminho certo, mas precisa dar uma lapidada no seu projeto, na sua ideia, para que ela fique diferente e você consiga tracionar. Isso é a visão de um visionário. Visionário é basicamente acreditar em algo que não existe. É ter fé em um projeto. Porque a gente nunca sabe o que vai dar certo. Mas quando a gente tem fé e sabe o propósito que esse projeto vai fazer, aí começa a mudar de figura. Então, eu acredito muito nisso. E agora a gente vem construindo, né, vários shoppings de vizinhança, que a gente vem falando aqui também dentro do nosso programa. Para quê? Melhorar o bairro, levar mais emprego para as comunidades, trazer mais rentabilidade para as marcas e girar a economia do Brasil através dos shoppings de vizinhança. Para quem já foi, por exemplo, para os Estados Unidos, conhece Miami, Orlando, Boston, enfim, os Estados Unidos como um todo, sabe que você anda ali 2 quilômetros e você já vê um shopping de vizinhança, que às vezes tem ali uma grande loja de sanduíche, farmácias, um grande hipermercado. Só que aqui no Brasil não. Você vê tudo muito desorganizado. Às vezes uma padaria está aqui, o açougue está do outro lado da rua e não está cômodo para você parar o seu carro e sair fazendo as compras que você precisa com segurança e rapidez. Então eu acho que a ideia é basicamente essa, né, Eliseu? Trazer comodidade e principalmente segurança para que você consuma os produtos sem correr nenhum risco, estando num lugar seguro e que te dê toda a infraestrutura. Comodidade. Comodidade. Acho que quando a gente se encontrou e começou a desenhar, né, que é a TSM hoje, né, e começamos a falar sobre Build Suit, mas de uma maneira totalmente diferente, porque normalmente o Build Suit eles são operações únicas ou mega operações, né, então logística, supermercados, uma série de operações gigantescas, fábricas, né, então, e ele é muito conhecido por isso, né, mas nunca por pequenas operações, nunca por micro operações, né, então você está falando ali de porte pequeno, médio, e eu considero grande para serviço e alimentação, talvez 1.000 metros, 1.500 metros, mas ela é pequena para o BTS tradicional, né? E o shopping de vizinhança, né? Foi uma outra maneira que a gente achou. Depois que a gente se encontrou, a gente começou a discutir muito o propósito dessa operação, né, João? E o nosso propósito enquanto profissionais dentro do mercado imobiliário. Então, o nosso propósito número 1 é mudar o mercado, é impactar o mercado positivamente de alguma forma. Então, o mercado imobiliário em geral, né? Então, por isso que a gente tem diversos braços e diversos negócios que a gente se movimenta e articula hoje, né? Mas, em especial, com o shopping de vizinhança, com o Build Suit, qual era a ideia? A primeira ideia, ajudar as marcas, né? Lembra? Claro. Que eu falei lá. Então, foi a base de tudo. A base foi ver aquela dificuldade, aquela coisa que acontecia em 95% das situações. E a primeira visão que a gente teve, poxa, vamos ajudar as marcas. Segundo, consequência da primeira, vamos ajudar a criar. Tá, mas ajudar as marcas como, Eliseu? Porque o pessoal de casa às vezes não entende. Às vezes a pessoa tá lá, por exemplo, no Nordeste, tem um terreno numa rua principal. O terreno, ao invés de criar receita, ele tira a receita. Por quê? Tem IPTU, tem que às vezes deixar um segurança lá ou alguém vigiando. Não só dela, né? Tira a receita do bairro, porque se você tem um terreno baldio num bairro, à noite é perigoso, porque não tem iluminação, não tem ninguém. Verdade. De dia é feio, porque tem aquele muro feio caindo nos pedaços, aquele mato crescendo, né? Então, como que a gente impacta na vida das marcas diretamente, né? A gente localiza terrenos estratégicos, né? Que essas marcas poderiam estar lá. A gente faz um estudo de viabilidade e vocação desse terreno, ou seja, entende para que esse terreno veio ao mundo, entre aspas, né? Dentro daquele contexto do bairro ali, né? Eu costumo falar muito que o terreno, assim como uma pessoa, ele tem uma vocação, né? E a pessoa, se ela não faz um teste, se ela não faz, ou se ela não vai por um caminho que ela gosta, que ela é vocacionada, muitas vezes ela tem dificuldade na vida, né, João? Tem. E o terreno não é diferente. O terreno, se você não entender para que ele serve dentro daquele contexto do bairro, ele só vai te dar trabalho. E não vai te dar dinheiro. Ele só gera despesa. Só gera despesa. É igual um filho que... O cara tinha um espírito de artista e o pai quer obrigar o cara a ser médico. Ele só vai dar trabalho, ele só vai encher o saco, não vai estudar, vai ficar enrolado, vai bater o carro porque ele é infeliz, porque a vida dele é um saco.
E assim, indo pro mercado imobiliário. A vida dele é um saco, A vida dele é um saco, porque o pai dele obriga ele a fazer tudo. Então, assim, o terreno é a mesma coisa. Para de obrigar o seu terreno, o seu prédio a fazer uma coisa que não faz sentido para ele, não faz sentido para o bairro. O bairro não vai consumir, o teu terreno vai ficar sempre desvalorizado, sempre em queda. Aí você não tem grana para fazer manutenção no prédio, o prédio fica velho. Aí o prédio velho ninguém quer mais. É uma loucura. Então, primeiro passo. Primeiro passo. O que Teste. você precisa? Tem um terreno. Teste vocacional. O que é isso? Teste vocacional é um estudo, né? Urban Analytics Pro é o teste vocacional para o seu imóvel. Então, esse estudo de viabilidade comercial, ele vai te dar um mapa de para onde ir e o que fazer com o seu terreno. É muito igual um simples. estudo vocacional quando você quer arrumar um emprego, por exemplo. Isso. Você quer saber para que lado você vai. Qual Na faculdade escola, eu vou fazer? Na escola, Quando tinha você tá algumas no- escolas que aplicavam esse estudo. Quando eu estava no terceiro ano e ia para a faculdade, eu fiz um estudo vocacional que era para saber, tipo, qual que é a minha vocação, o que eu posso fazer, né? Para qual faculdade eu vou? A mesma deu coisa o direito. terreno. Deu direito, Não, não não deu. Deu comunicação. Ah, bom. É. É isso. E aí Eu- foi pro lado que você foi e é isso que Fui. você tá de sucesso. É isso. É isso aí. Mas eu não sabia até então, né? Claro. Eu, quando eu tava com 16, 17 Não anos, eu tinha não essa sabia. ideia. Eu era comunicador e não sabia. É a mesma coisa com o seu terreno. O Você seu terreno passa tá a lá saber. parado. As informações estão ali, Uhum. basicamente, certo? Então, assim, e algumas vezes, eu já tive essa conversa umas 2, 3 vezes com pessoas, elas falam assim, mas basicamente é o que já tá aí na internet, eu posso procurar essas informações? Não. De certa forma, até que sim. É que nem você. Você não tinha as informações? Você sabia que você era comunicador, sabia que você falava bem, que você gostava de se comunicar. Na Que teoria você era né? um cara que desenrolava, né? Você tinha, mas tava o quê? Desorganizado. Certo. Então, 80%, 70%, 80% das informações que a gente traz num estudo vocacional, elas estão disponíveis de fato. Só que elas estão lá no site da Receita Federal, elas estão na prefeitura do município, elas estão no IBGE, elas estão numa pesquisa do IBGE que ainda não saiu e que a gente consegue mapear. Então, assim, 70%, 80% dessas informações estão disponíveis. Porém, você não tem essas informações de forma organizada. Então, o que a gente faz? Organiza elas, coloca elas de uma forma fácil de entender, coloca elas de uma maneira roteirizada, né? Sei que é dos Sim, filmes, sim, do João. cinema, Do né? cinema, Sem roteiro não tem como... roteirizado, exatamente. Senão Boa. o filme fica bagunçado, né? Sim. Sei lá, tem uns filmes que são bem bagunçados assim, né? Mas é de propósito. É. Mas assim, então vai lá. A gente tem ali um roteiro completo para você entender o que é a sua área, para que a sua área serve. E lá no final desse roteiro, a gente ainda de lambuja dá para você um mapa. Se ela faz sentido para um shopping de vizinhança, a gente dá inclusive quantos metros de ABL cabem ali, porque a gente também já vai atrás da que é a lei de zona. BL? Área bruta locável. Então, quanto de locação você consegue encaixar naquela área? Quanto de construção você consegue pôr Porque naquela você área? aluga por metro quadrado, né? Por exemplo, para uma grande marca, só para o pessoal poder entender. Sim. Então imagina que, vamos supor, você tem um terreno ali de 2.000 metros na beira de uma avenida ou num lugar muito bom. Aí você vai subir um prédio, sei lá, de mais 2.000 metros. Então você tem 2.000 metros de área locável, que seria essa ABL. Área construída A área locável. bruta locável. Isso, que nem sempre a área total é locável. Então, a gente divide isso também na planilhinha. Isso é mais ou menos igual aqueles postos de gasolina que tem, por exemplo, Eliseu, que tem um posto na frente, Tipo atrás isso. tem a conveniência, mais 4, 5 Cara, lojas. hoje tá muito comum Como o é que- seguinte, o cara tem um McDonald's numa ponta e atrás ele pode reparar que tem um L, assim, cheio de lojinha. Sim, sim. Ele tem um posto na ponta e atrás ele vê que tem um monte de loja. Mas isso é muito caro, velho, pra fazer. Como é que o povo vai fazer, por exemplo, ter um terreno e não ter Cara, o dinheiro? Como é que viabiliza A gente isso? fez recentemente um estudo de um terreno em Recife de 400 metros quadrados. Caramba, Não tem pequeno. tamanho. Não tem tamanho, porque imagina o seguinte, num terreno de 400 metros quadrados, a gente encaixa aproximadamente, encaixou lá mais ou menos 500 metros de construção em 2 ou 3 pavimentos, e aí em cima colocamos uma operação que não dependia da fachada, e embaixo colocamos operações pequenas. Operação de sorveteria funciona com 30, 40 metros. Operação de açaí funciona com 30, 40 metros. Então, a gente consegue encaixar no seu terreno algo que faça sentido. Resumindo bastante, basicamente, Que fala, pro hein? dono do terreno, a gente traz o inquilino, a gente traz uma forma de você conseguir os inquilinos de uma forma fácil, rápida e prática. Então deixa eu entender. Caboclo tem um terreno. Aí ele não sabe o que Tá fazer lá com o terreno. parado. Tá lá parado. Criando mato. Aí você faz um estudo para levar para as marcas, para convencer as marcas de que aquele terreno é um bom ponto
para montar uma loja, uma franquia. É isso aí. Então aí nós vamos você já me deu a deixa para o segundo passo. Tá. Por quê? Primeiro passo, fazemos o estudo de vocação. O Uhum. dono do terreno. Ah, agora eu entendi. Então no meu terreno cabe isso, cabe aquilo. Certo. Agora eu saquei. Tá bom. E agora, o que eu faço com isso, Eliseu? Tá. Ele pode seguir sozinho, porque a gente tem depois eu vou falar disso, mas a gente tem uma capacitação, um curso, onde a gente explica também, mostra uma mentoria, onde a gente mostra como funciona um build suit, como funciona um shopping de vizinhança, como ele pode seguir sozinho com o estudo. Mas ele fala assim, Eliseu, eu não quero. Tá. Quero que você me ajude. Então, a gente pode levar para as nossas marcas parceiras. Hoje a gente tem 60, 70 marcas que nos recebem de braços abertos. A gente tem o e-mail da expansão, a gente manda lá, eles nos ligam. Você liga pro dono do... Ligo pro diretor da expansão, ligo pro dono da marca às vezes, Que ligo legal. pro diretor lá da expansão. Tem algumas que são multifranqueados, eu falo com um franqueado. Mas enfim, temos o caminho das pedras para chegar nas marcas, né? E aí voltamos lá no nosso objetivo número 1, que era ajudar a marca, né? Para ajudar a marca, eu preciso ajudar o dono do terreno. Por quê? Terreno tem de monte no Brasil, não tem, João? Muito. Em todo lugar que você anda, o que mais tem é terreno. E o que mais tem é gente que também não sabe o que fazer com o terreno. Então a gente começou a solução Essa é a daí. segunda coisa que mais tem. Tem muito terreno, a segunda é quem não sabe fazer o que terreno. Eu tenho um terreno e não sei o que fazer com ele. É isso aí. Aí vende barato e perde dinheiro, porque se a gente coloca um prédio que tem uma carteira, o que é uma carteira? Vários aluguéis em cima desse prédio, quanto vale esse prédio? Você imagina você ter um McDonald's, por exemplo, te pagando aluguel durante 30 anos? Eu tô fazendo um estudo essa semana, inclusive, esse eu nem falei pra você. Olha lá, que meu coração 30, até palpita. O prédio tá à venda, é um prédio pronto nesse caso, tá à venda por 3,5, vai chegar a 3,2 de venda. 3,2 o quê? Milhões? Milhões, isso, é um prédio, 3,2 milhões, tá numa esquina bem legal, numa cidade do interior. Que é? Uma cidade do interior. Não pode falar. Não vou falar você que tá você tá com um contrato de silêncio, NDA, né? Um NDA e tal. A maioria dos nossos negócios é feita assim para preservar o nosso investidor, que é o primeiro terrenista, preservar quem tá botando a grana na operação também. Então são operações, são tipos de pessoas que têm objetivos diferentes, mas que ambas querem normalmente o anonimato, né? Bom, resumo, essa operação ela vai chegar em 3,2 mais ou menos milhões o custo desse prédio, porém nós já temos uma grande marca interessada em locar esse prédio por 10 anos com contrato atípico, ou seja, contrato de BTS, Build Suit. Certo. O que é um contrato atípico? Um contrato atípico é um contrato que trata entre as partes, ele é feito entre as partes com o objetivo de, primeiro, mais longo prazo. Segundo, normalmente existe alguma personalização nisso. Então ele foge do típico, que é você ir lá alugar um prédio, você reforma, você faz o que você quiser. Então você inclui uma personalização, ou você compra o prédio para uma empresa específica, alugar de você. Então ele foge do típico, vai para o atípico. E o atípico, qual é a grande vantagem para o investidor, para o terrenista? É que o atípico ele nos permite fugir um pouquinho, dar mais segurança. Ele foge um pouquinho da lei do inquilinato, né? E a lei do inquilinato ela diz que você só pode cobrar 3 meses de multa, no caso do inquilino sair. No atípico não tem limite. Entendi. O limite normalmente é o valor do contrato ou o valor do próprio prédio. Tá? Então, eu comprei um prédio para você alugar de mim, João. Certo. É justo você sair com 2 anos se o nosso contrato é de 10 anos? Não, porque eu me programei com você aquilo. Colocou dinheiro eu coloquei prédio, o dinheiro né? pensando que você ia ficar os 10 anos. Tá certo. Então, a gente tem que ter um combinado diferente para isso, certo? Tá certo? Isso é um contrato atípico. Entendi. Você entendeu aí? Só para você. Espero que sim. Se não entendeu, manda um comentário aqui. Não, porque é legal falar esse tipo de coisa, né? Principalmente tem muita gente que tem a cabeça do português, né? Quando o português veio aqui pro Brasil, ele construía uma padaria embaixo, né? Às vezes deixava ali as lojinhas e em cima ele morava. Por quê? Para gerar renda, mesmo quando ele não tá trabalhando. Então, eu sempre brinco, né? Eu falo, pô, o português para mim tem uma mentalidade muito boa, que é de gerar receita. Demais. Né? O português, ele se fez eu lembrar da piadinha do português. Peraí, não vai contar. É que essa é uma piada boa, na verdade. Perguntaram pro português se ele como é que era a conta que ele fazia, né? Ele, ora, pois, eu vendo por 100, eu compro por 10, vendo por 100, que esses 10% aí eu vou vivendo. Entendi. Entendeu? É o português. O português é assim, gera renda, sempre gerou divisa. O povo português é um povo muito inteligente. Muito empreendedor, muito empreendedor e muito aguerrido, né? Uhum. Tanto que, enfim, tem histórias excelentes lá de Portugal. A história deles já mostra isso. Né? Lembrando que tudo que a gente fala aqui
nós fazemos realmente na vida real. O mercado imobiliário é o mercado que mais cresce e a gente vem, enfim, trazendo conteúdo para que você trabalhe menos e o seu patrimônio realmente trabalhe por você. Né, Eliseu? É isso aí. No bloco anterior, a gente falou muito sobre BTS, que é esses postos de gasolina que você normalmente encontra aí na sua cidade. E nesses postos tem várias lojas. Ou, realmente, um espaço comercial seguro, com vagas de estacionamento, igual você está vendo aí na tela, para poder entender, né, de fato o que é um BTS. E a gente estava falando sobre os contratos atípicos, Eliseu. Como, né, vamos restaurar aqui a informação. Tem um terreno. Quero alugar esse terreno. Começamos lá atrás. Bem brevemente, Para tá? resolver o problema da marca, a gente tinha que trazer terrenos estratégicos. Certo. Para resolver o problema do terrenista, eu tinha que mostrar para ele que o terreno dele tem valor. Certo. Mostrando que o terreno dele tem valor, eu volto lá na marca, né? Então, e para mim é interessante ter o quê? Volume. As marcas querem volume. Lembra que eu falei que elas não batem meta de expansão? Lembro. Então, dentre 200, 300 terrenos que a gente recebe todos os meses, a gente ajuda uma grande parte deles a descobrir a real vocação, levamos para as marcas fecham contratos atípicos de longo prazo. Elas resolvem o problema da expansão, o terrenista resolve o problema do terreno dele, que antes ele não tinha um objetivo, agora ele tem um baita objetivo, né? Que é o quê? Levar serviço e comodidade de qualidade para dentro do bairro. Né? E aí vem o nosso outro propósito, ajudar a marca, ajudar o terrenista, e aí vem ajudar o bairro. Então você que mora num bairro hoje, que não tem esse tipo de empreendimento, olha aí em volta que você vai com certeza ver alguns terrenos, umas esquinas legais, uns terrenos bem posicionados, mas que não tem empreendimento nenhum. Então poderia ter um shopping de vizinhança no seu bairro. Né? Então você muitas vezes deve chegar em casa e pensa, poxa, esqueci de pegar uma fralda. E aí você tem que comprar um pão. Preciso comprar um pão, preciso ir Um não sei o quê, mercado. preciso uma academia, você tem que dar às vezes 10 minutos para ir na academia. Então é isso, tá? Então esse é o problema número 3 que a gente resolve. Mas para resolver toda essa cadeia de problemas aqui, João, precisava de quê? Investidor. Dinheiro. O pessoal da grana. Então, como a gente atrai investidor para essa operação, né? Então, para a gente resolver todos os problemas dessas pessoas aqui, marcas, terrenistas, bairro, a gente tinha que trazer dinheiro, funding, e para isso a gente tinha que ter uma operação rentável para todo mundo, que desse retorno para todo mundo, né? E por isso hoje a gente tem um foco e uma meta de que todos os nossos empreendimentos eles gerem no mínimo 1% ou mais de rentabilidade mensal mais IPCA. Ou seja, se o nosso empreendimento, terreno, formatação, né? Que eu digo formatação é o nosso serviço, né? De cuidar de toda essa tramitação. Esse ecossistema, né? E a construção custa 5 milhões, ele tem que gerar 50 mil ou mais de renda mensal. Essa é a regra, certo? Então não tem como ser diferente disso. Então a gente tem que ir nessa linha de raciocínio, assim a gente atrai os investidores que a gente precisa. E aí você tem várias modalidades de investidor. Então você tem um investidor pessoa física, que se você que está em casa agora e tem um apartamentinho alugado, você vai começar a ficar muito irritado. Por quê? Com 150 mil, 200 mil, 250 mil que o seu apartamentinho está alugado, e ele está te dando, vamos fazer um cálculo aqui com 200 mil. Tá? Um apartamentinho de 200 mil hoje, via de regra, no estado de São Paulo, né? Eu não vou falar de outros estados, mas vou falar do nosso ambiente aqui, estado de São Paulo, ele fala em R$1.000 de renda, por mês, R$800 de renda, R$1.000 de renda mensal. Se você investisse os mesmos 200 mil numa operação de build-to-suit, você teria acima de 1%. Mas vamos por 1%. R$2.000. R$2.000. O dobro do que você tem hoje. Né? E sem a dor de cabeça de ter que ficar alugando, desalugando. E aí você tá pensando agora, né? Poxa, realmente, meu inquilino saiu essa semana, eu vou ter que pintar, eu vou ter que arrumar. Eu passei por isso. Eu vou ter que ver tudo isso aí. Vou ter que pensar ainda se alguém vai alugar esse negócio, se eu vou conseguir alugar pelo mesmo preço. E lá não. São contratos de 10 anos ou mais, João. Então, assim, você tem uma segurança, uma longevidade nos seus contratos que é fenomenal, espetacular. Então, para o pequeno investidor funciona, que aí passou a ser mais um propósito nosso, né? Era trazer grana. Mas, cara, como que a gente traz dinheiro e ainda ajuda as pessoas? Eu quero ajudar esse cara que quer ter renda passiva, mas que não tem 10 milhões. É isso. É o que você falou. Como é que essa operação sai, Eliseu? Porque é muita grana. Tá, legal. Eu tenho o terrenista aqui, ele pode ser só um terrenista parceiro, e eu trago os investidores aqui. Mas só para eu entender, então, o terrenista, ele aporta o terreno dele. O terreno.
Ele Ele coloca pode aportar o terreno... ou o dinheiro também. Porque tem terrenistas, eu tenho muitos casos assim, em que ele quer estruturar a operação para ele e para a família dele. Ele quer gerar uma renda passiva para longo prazo e ter uma aposentadoria e ter uma segurança para a família dele. Né? Eu tô falando de dinheiro no bolso. Você dormindo e o dinheiro tá caindo. Sim, sim. Porque é um negócio que fica recorrente. Mas eu tô perguntando porque às vezes tem muito terrenista, né, que não tem o dinheiro para colocar no imóvel, na obra, é isso. mas ele entra na sociedade com o terreno. Então o terreno é o aporte, Exato. não é isso? Ele entra com o terreno, faz-se um cálculo dessa operação como um todo, e aí chega-se a uma Muito conclusão. legal. Eu fico com 18%, fico com 20%, com 25%. Ele fica com um percentual dessa operação sem ter que colocar mais dinheiro. Você me lembrou, eu assisti um filme chamado Fome de Poder, que é um filme que mostra a história do McDonald's. Em um determinado momento do filme, um dos atores vira pro protagonista e fala: você está no mercado errado. Você não está no mercado de sanduíche, você está no mercado imobiliário. Aí o cara olha pra cara dele, né, sem expressão, e fala assim: mas por quê? Melhor do que ser dono de quem faz o sanduíche é ser dono do imóvel que o sanduíche é feito. Então, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Você vai ser dono do imóvel aonde o sanduíche vai ser feito. Ou seja, quem vai trabalhar, quem vai ter risco trabalhista, quem vai colocar a cara a tapa, não somos nós que criamos o empreendimento imobiliário. Nós geramos receita para que você, sua família e nós, né, tenhamos tranquilidade. E quem trabalha, quem faz o sanduíche, é o responsável por gerar toda essa renda para pagar a conta final. Agora, você não sabe como fazer isso? Nós temos uma solução que é o Urban Analytics Pro, ou seja, um estudo que formula, coloca todas as informações organizadas dentro de um planner completo, e esse planner é apresentado pelo Eliseu para diversas marcas. São mais de 70 marcas que vão se interessar pelo seu terreno. E aí a gente fecha esses contratos e fazemos esse terreno virar um ativo imobiliário, porque hoje ele é só um terreno. Mas com a carteira, com os aluguéis durante 10 anos, ele vira um ativo imobiliário. E isso faz você sair, teoricamente, ali de um terreno que gera prejuízo para um terreno que dá lucro. Então, eu vou mandar agora o pessoal da produção soltar um vídeo para você entender o que é o Urban Analytics Pro. E na volta a gente vai falar sobre cemitérios, loteamentos e particionamento de terra. Tá. Olha só, vocês acabaram de ver o que a TSM faz. Se você tiver aí na sua região um lugar, um terreno e queira apresentar para nossa empresa, fica aqui, ó, o QR Code já está no rodapé do seu vídeo. Mande o seu terreno, a gente vai desenvolver um estudo e todo mundo vai ganhar, tá bom? E aí, Eliseu? Fantástico. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre a questão que você prometeu aí antes do particionamento de terra. Essa é boa, hein? Então, o João, um tempo atrás, acho que sei lá, uns meses atrás aí, ele me liga 2 horas da manhã. Quero abrir um cemitério. Não, que tô brincando. Coisa, né? Foi de manhã. Eu falei, eu sonhei. Ele falou, cara, sonhei com... Eu não lembro o seu sonho, mas assim, eu sonhei com... Na verdade, meu pai sonhou. Meu pai me ligou de manhã e falou assim, pô, filho, eu tive um sonho ruim. Eu falei, o que foi, pai? Eu sonhei que você tava inaugurando um cemitério. Eu falei, pô, isso é um sonho maravilhoso. Isso é um sonho bom. Eu falei, pai, o melhor negócio imobiliário é um cemitério. Por quê? Uma cova é 0,95 por 2, ou seja, 2 metros quadrados. Exato. Só que você vende esses 2 metros quadrados por um preço, puxa, caríssimo, né? Ou seja, pouco terreno, muita valorização. É o lote mais caro do mundo, né? Isso. E todo dia, infelizmente ou felizmente, né? Alguém, para alguns um lado ruim, para outros, né, um lado bom. Mas voltando aqui ao tema, todo mundo vai precisar usar um cemitério. Eu, você e todo mundo. É isso. E aí eu falei, pô, queria abrir um cemitério, né? E quando a gente coloca na cabeça algum tipo de situação, eu não sei como, mas a mágica começa a acontecer. Né? Tanto é que tem uma frase que a gente usa muito, que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. E aí nós começamos a entrar nesse mercado de estudar cemitério e entender como transformar isso. Então assim, ó, se você de repente está nos ouvindo, tem uma área acima de 100 mil metros, não tem um cemitério na sua região... Abaixo, né? Abaixo de 100 mil metros. Né? Até 100 mil metros. Até 100 mil metros, é. Até 100 mil. Porque assim, o negócio, né, que o João me ensinou.
As áreas loteamento, acima de 100 mil metros. Acima de 100 mil metros. Cemitério, abaixo de 100 mil metros. Olha que legal, porque a gente não tinha nada o que fazer. Chegava um monte de área pra nós, 40 mil metros, 60 mil metros, 80 mil metros. Putz, grande demais pra um shopping de vizinhança, pequeno demais pra um loteamento. Então o que a gente vai fazer? Aí não tinha nada pra fazer com essa área. O que você vai fazer? Cemitério. Cemitério. Mas também temos que fazer uma análise aí na sua região para saber se tem cemitério. Porque Sim, a maioria tem que fazer um a maioria dos municípios, e essa é uma curiosidade, não tem cemitério particular, tem cemitério municipal. E normalmente são muito ruins. Você vai lá, a cova é rasa, o cheiro é ruim. Então, se você tiver um terreno aí até 100 mil metros, manda pra gente, a gente faz um estudo vocacional, vê se ali cabe um cemitério e você já consegue fazer renda, tá? Só pra você ter uma ideia, a gente pegou um terreno, tem lá no Rio de Janeiro, o Rio das Ostras, tem quantos metros? Eu acho que 100 mil metros, né? 100 mil metros. 100 mil metros couberam 50 mil jazigos. Aí você faz aí um cálculo, 50 mil jazigos vezes 20 mil reais, a gente está falando de R$1 bilhão em valor geral de vendas. Se fosse um loteamento, não passaria de, sei lá, no máximo 50 aí... 50 milhões. De 50 a 100 milhões. É um pequenininho. Seria um bem pequeno. Então, assim, a gente consegue fazer muito dinheiro em cima do mesmo terreno, só mudando o projeto. Então, se você tiver um terreno que, de repente, não tem um cemitério particular na sua cidade, mande aqui no QR Code que está no rodapé do seu vídeo que a gente consegue viabilizar e transformamos aquele empreendimento, que teoricamente é só um terreno hoje sem lucro, em uma fonte de receita inesgotável. Tá E mais um detalhe, né? O terreno que serve para o loteamento normalmente é um terreno mais próximo da cidade, com uma certa urbanização já feita, um acesso mais fácil. O cemitério não, é o contrário. O terreno que funciona muitas vezes é aquele terreno um pouquinho mais afastado, numa área mais tranquila, né? Então, muitas vezes, um terreno que não vai funcionar, que não vai vocacionar para um loteamento, para um condomínio de casas, para uma incorporação, funciona para um cemitério, né? E quando você trabalha com inteligência imobiliária, né, João? Então, que é o que a gente faz hoje, basicamente hoje como nos define, né? A TSM hoje, ela é uma empresa de inteligência imobiliária. Toda vez que alguém me pergunta, eu falo, eu tenho uma empresa, nós somos de uma empresa de inteligência imobiliária, tá? Aí a pessoa fala, poxa, mas tá bom, mas como assim? Né? Eu falo, a gente entende diversas áreas do mercado imobiliário, a gente nos especializamos em estudar o mercado imobiliário em diversos segmentos. Então a gente estuda o mercado de loteamento a fundo, estuda o mercado de incorporação, estuda o mercado de cemitério, estuda o mercado de shopping de vizinhança, BTS. Para quê? Para poder dar segurança para os investidores, para os terrenistas, de que eles estão tomando a decisão certa, de que eles estão indo no caminho correto. Então a maioria dos empreendimentos não é nossa, né? A gente gostaria que fosse, todos nossos, mas não são. Não, mas a gente compartilha no ponto de vista de inteligência imobiliária com muitas empresas, né? E a gente entrega ali o nosso capital intelectual da nossa equipe. Hoje nós temos uma equipe ampla que trabalha só com essa parte dos estudos, né? Justamente para isso, para dar segurança para todo mundo de que está fazendo o melhor negócio, de que está fazendo um negócio que faz sentido para sua área. Não, legal. Então, eu acho que fica bem fácil de entender agora. Desculpa. Eu acho que fica bem fácil de você entender agora. Você tem um terreno de 1 metro até 20 mil metros, BTS. Ou seja, a gente tenta colocar ali um shopping de vizinhança. Acima de 20 até 100 mil metros, a gente vê se cabe um cemitério. E acima de 100 mil metros, loteamento. Ou seja, nós fazemos ali uma alfaiataria imobiliária. Nós encaixamos o projeto certo com os clientes certos na região em que você atua. Então, para isso serve o estudo vocacional. Ter o palpitômetro. Eu dou palpitômetro, o Eliseu também. Eu acho que cabe isso, mas o estudo é concreto. Ele diz realmente com dados e informações o que cabe naquele determinado momento, naquele determinado terreno, tá bom? Então é para isso que serve o Urbans Analytic Pro. Ele ajuda, ele facilita o entendimento daquele terreno. Né? Eu tô bem engraçadinho hoje. Você tá hoje, né? Você tô piadista. Tomou algum... Mas o João falou 1 metro. Gente, 1 metro não dá. 1 metro dá pra fazer um cemitério privativo em pé.
Assim, um por um. É verdade. 1 metro não dá. É Mas verdade. assim, você tem um terreno... De 1000 metros, de 1000 né? metros. Eu falei já, errado. Faz sentido. Você também não perdoa, né, velho? Ele falou 1 metro, eu fiquei aqui. Poxa, 1 metro, a gente vai... É desafiador, né? Fazer alguma coisa. Mas dá. O que você faria? Eu faria... Cemitério privativo Porque em pé. quanto que dá aquela casinha do McDonald's de sorvete? Dá 3 metros quadrados ali? Tem um amigo meu que ele falou... Enterraria, se fosse a sogra, por exemplo, nesse terreno, de ponta cabeça. Porque se ela acorda e cava, ela cava sai pra na baixo. China. Você vai ser cancelado. Ai, gente. Você quer ser Muito bom. cancelado, Não, né? não, tô brincando. Eu amo a minha sogra. Eu vou mandar o Fernando... Eu sou uma pessoa, eu tô no meu lugar de fala, sabe por quê? Porque minha sogra é como se fosse minha mãe. Então, eu posso falar. Quem fala mal da sogra é outra pessoa, não sou eu, não. Entendi. Minha sogra vai ficar enterradinha quando ela for deitadinha. E se ela conseguir, ela põe a mãozinha pra fora e pede ajuda, que eu tiro ela. Edição, corta isso, tá? Daqui 60 anos só, tá, sogra? Não Vamos quero voltar, agora, vou não voltar do brincar com isso, começo. E se você entendeu o que a gente faz, tem um terreno aí acima de 1000 metros, ou seja, 1000 metros até 20 mil metros, cabe um shopping de vizinhança. De 20 mil a 100 mil metros, cabe um cemitério. Acima de 100 mil metros, um loteamento. Ou seja, independente do tamanho do seu terreno. Ah, eu tenho um terreno de 400 metros, shopping de vizinhança. Tá? Ah, eu tenho um terreno de 6 mil metros, shopping de vizinhança. Então, o Analytics, o Urban Analytics Pro, ele serve para entender a vocação daquele terreno. E é ele quem diz o que cabe lá. Tá bom? Porque ele vai olhar... Né? Pode ser uma incorporação. Às sim. vezes, aqui eu não falo de Incorporação incorporação vertical. porque não é tanto o nosso core. Não é mas nosso às vezes foco. cabe um prédio Sim. e a gente fala, não, esquece o legal loteamento, é- esquece cemitério, põe um prédio. Sim. E o legal do shopping de vizinhança é justamente isso. Você escapa muitas vezes da concorrência por incorporação. Então você que é incorporador, construtor, empresário do ramo da construção civil e imobiliária em geral, na sua cidade, poxa, você pode ter certeza, isso eu tenho certeza absoluta, que você tem terrenos de 3, 4 mil metros hiperinflacionados, porque todas as incorporadoras estão de olho naquele terreno. Por quê? Faz Ali sentido. viabiliza um prédio, certo? E o prédio, ele é imbatível, porque ele tem, para venda, né, no caso, porque ele tem muitos pavimentos, então você consegue multiplicar demais. Então o terreno inflaciona demais quando você compete com incorporadoras, tá? Aham. Agora, um terreno de 1.000, 1.500, 1.800, 2.000, muitas vezes você foge do radar das construtoras grandes, das grandes incorporadoras. Esses terrenos normalmente são muito mais baratos. Você consegue viabilizar um empreendimento bom para o empresário que está alugando, bom para você que está comprando e bom para o investidor também, que vai ter uma rentabilidade legal, né, João? Legal. Inclusive, nós temos um terreno aqui, eu não vou falar aonde ele está situado, mas ele está numa avenida principal aqui em São Paulo. E eu ainda virei pro Eliseu e falei, cara, vai ser impossível comprar esse terreno, porque ele tá numa localização, né, na junção de duas grandes avenidas. E assim, o valor dele seria muito maior se o plano diretor ali permitisse construir um prédio, sei lá, de 30 andares, de 20 e poucos andares. Só que naquele lugar ele não pode. E aí o que acontece? As construtoras não olham para ele. Por quê? O preço dele é alto, e a construção que pode ser feita nele é pequena. Então não fecha a conta. Só que para o shopping de vizinhança fecha. E ali a gente consegue tirar o quê? 120 mil reais de aluguel por mês? A gente vai fazer uma carteira nesse terreno de 1,4. Tem 1.200 metros? 1.200 metros. Dá para fazer só 1.200 metros de construção. 1,4 por ano? 1,4 ao mês. Mais 1,4%. Pensei que era 1,4 milhão. Não, 1,4% ao mês, mais IPCA, um reajuste do IPCA ainda. Olha só que beleza. Dá para fazer. Então, bem legal. Por isso que às vezes nós precisamos fazer a pesquisa, fazer o estudo para saber o que cabe lá. Porque... Não, e o mais legal, vai dar 1,4 e a gente ainda tá entregando uma baita localização para a marca. Porque, olha, é um baita posicionamento para essa marca que vai entrar ali. Então era um ponto que era praticamente impossível, porque todos os outros estão assediados por grandes incorporadoras, né? Ou já estão ocupados por outras marcas, então eles tipo, não tinham como entrar naquela localização. E aí nós vamos colocar eles naquela localização. Então, olha, resolvemos um baita problema. Resolvemos um problema da galera que mora ali em volta, que vai ter como usar esse serviço dessa marca. E você já fechou uma academia lá, né? Tá quase fechado uma academia. Não vou dizer o nome, mas... Já que você falou, é isso aí. Uma academia. E aí a gente vai ter mais 2 operações menores ainda que a gente tá definindo. Você pode dizer quanto que a academia paga num prédio como esse? Cara, é muito variável, né? Nesse ponto especificamente, como eu disse, que é uma mosca branca, tudo, o aluguel pode ultrapassar
100 mil, 110 mil, 120 mil. E aí Porque você ele entrega é um ponto pronto. muito... aí nesse caso do BTS, é entregue pronto. A gente entrega a operação para academia já com toda a parte civil estruturada. Eles gastam basicamente com equipamento para entrar. Então eles não têm aquela preocupação de ter que fazer obra, de ter que ir o desgaste e o gasto, né, de fazer obra. Entendi. Nesse caso está em negociação ainda, mas Não pode falar muito. não sei se a academia vai querer entrar com a obra ou se não, mas assim, se a gente fizer a obra toda, o aluguel sobe um pouquinho, proporcionalmente, mas faz muito sentido para uma marca que tem ali não ter um desprendimento de caixa, né? Nesse caso dessa marca, talvez eles tenham caixa para fazer, então eles tá em negociação se eles vão optar por fazer ou não. Aí a gente entrega o que chama shell. A gente chama de shell, que é quando a gente entrega o prédio só a casca. Né? Entrega o prédio pronto, porém a parte de dentro vazia. Entendi. Aí a marca entra e personaliza tudo. Que legal, hein? Bom, para você que assistiu Visionários hoje, acho que foi bacana, né? Para poder explicar um pouco do que a Muito gente bom. faz, um pouco do que a gente vem vivendo aí nesses últimos... acho que 24 meses, né, Eliseu? A gente tá há 2 anos 2 anos aí. nessa jornada uma aí, jornada. né? Trabalhando e desenhando não só essa operação do BTS, mas outras, né? Como eu disse, nesse período a gente vem estudando muito também, né, João? E aprendendo muito também. Então a gente se relaciona com grandes players do mercado. Então isso é muito importante dizer também. O Visionário, ele surgiu de uma necessidade que a gente sentiu de mostrar um pouco mais sobre essa galera que a gente se relacionava, né? Eram pessoas tão extraordinárias e quando a gente traz alguém aqui é porque a gente realmente acredita que essa pessoa é extraordinária, né? Então, são pessoas tão extraordinárias que a gente convive todos os dias, é um network tão poderoso e que a gente não tinha como deixar de ter algum lugar para expor isso. Então, esse programa, ele acho que é um pouco disso, né? É um pouco de trazer pessoas extraordinárias que pensam de uma forma diferente. O que o Visionários me ensinou, né, em quase 6 meses aí de ar, ao vivo, né, toda terça e domingo, foi o poder de trazer as pessoas certas para sentar aqui, porque nós usamos, né, toda a estrutura para poder se relacionar. O poder do relacionamento ele vem mudando não só a minha vida, a sua vida, mas a vida de pessoas que às vezes têm só um terreno. E elas conseguem, a partir dessas ideias malucas, sendo implantadas, também mudar o seu destino, mudar o destino das suas famílias. Então, eu acredito muito no poder do network, mas o network não é nada se você não tiver um produto para ofertar. E a gente não vende, tá? Porque uma coisa é você chegar aqui, por exemplo, Eliseu, tudo bem? Meu nome é João, olha só os produtos que eu tenho, blá, 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 blá. Quando a gente quer fechar alguma coisa, a gente leva as pessoas para conhecer de perto, para entender como funciona. E aí o cara fala, porra, como é que eu posso participar disso? Nesse momento de como é que eu posso participar disso, você está vendendo sem precisar ofertar. Você mostra e o resultado é quem vende. Eu não preciso gastar saliva com isso. Então, se você entendeu, né, a mecânica, não só de venda, mas de aproximação, porque a aproximação faz você vender e a venda ela não é aquela venda chata de vendedor que fica ligando, enchendo, perturbando. Né? Nós temos um loteamento também aqui no interior de São Paulo, Cabreúva, e Cabreúva para mim foi o exemplo de pessoas chegando, comprando lotes e permanecendo nas nossas vidas. Com certeza, demais. Né? Demais. E isso é um grande diferencial, por quê? Eu vendo aqui para o Eliseu, tá bom, mas eu não permaneço, eu não sei quem é o Eliseu. Então, quando você quer produtos agregados de grande valor, você tem que trazer as pessoas para uma proximidade, porque essa proximidade vai gerar network e esse network vai começar a dar produtos e gerar receitas. Tem gente que pensa que é moda, né? Network é moda. Tá. Você que tá sentado aí no seu sofá agora, tá aí na sua cadeira, tá dentro do seu escritório, tá vendo a gente. Cara, enfia uma coisa na sua cabeça. Enquanto você não aprender a se relacionar com pessoas, enquanto você não aprender a se preocupar genuinamente em entender as pessoas, em saber quem são as pessoas, o que elas gostam, quais são as ânsias dela, né? O que elas querem fazer. E, cara, você não vai progredir. Então, o primeiro passo tem que ser dado. Então, você tem um terreno aí, se você ficar sentado dentro da sua casa, isolado no seu mundinho, sem conhecer ninguém, não vai mudar nada. Você vai morrer e deixar esse terreno para o seu filho. Que também não vai saber o que fazer. Que também não vai saber o que fazer e vai deixar para o neto. E isso aí fica, e assim, ou vai vender muito barato, né? Então, sai da cadeira, sai de dentro da sua bolha, começa a conhecer gente, começa a se relacionar com pessoas,
começa a entender. E como que você faz isso, João? Poxa, vai num curso, vai num evento, né? Tem tantos eventos aí de network, de construção, de mercado imobiliário em geral. Ah, mas eu nem sou do mercado imobiliário, eu só tenho essa meia dúzia de imóveis aqui, 2, 3 imóveis aqui. Cara, não interessa, você é sim do mercado imobiliário. O João falou isso e me ensinou. Onde você tá agora? Dentro de um imóvel. Saindo daí, você vai pra onde? Pra um imóvel. Quando você para pra abastecer, você tá onde? Num imóvel. Então, são aí você vai pra academia, outro imóvel. 5% do tempo do seu dia você tá em trânsito fora de um imóvel. Porque tem trânsito dentro do imóvel também, né? Então, assim, tá em trânsito fora do imóvel. Então, você tá sempre no imóvel, você tá sim no mercado imobiliário. Então, para pensar em quantas pessoas você deixou de se conectar e essa é a mesma proporção do tanto de oportunidade que você perdeu, tá? Então, vai à luta. E eu quero dar uma dica para você que não sabe aonde fazer network. Em setembro teremos Leilão Summit Day. Não. Um dos maiores, o maior evento de arrematação. Quantas pessoas, João? Esse ano vai ser para acima de 2.000 pessoas. Para você que gosta do tema de imóveis, ainda não comprou o seu imóvel, está em busca da sua primeira casa para sair do aluguel, eu quero convidar você. Vai ser aqui em São Paulo, tá? No mês de setembro, a gente vai passando mais informações para você, mas com certeza um dos eventos imobiliários de network e de expansão intelectual que você vai ter. Porque lá a gente fala de imóvel, mas também vamos falar de negócios que cabem em cima desse imóvel. E é sobre isso, porque às vezes você é empresário, é investidor e não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Bom, o leilão é uma grande ferramenta, isso todo mundo já sabe, e você agora precisa se apropriar dela para poder realmente fazer sentido. E quem investe em terra, Eliseu, não erra, né? Eu gosto muito da tese imobiliária porque quando você compra, você adquire uma matrícula. E essa matrícula é sua e ela também vira herança para os seus filhos, para sua família, para sua esposa. Então, esse ano tem Leilão Summit Day, setembro. A gente ainda não tem a data prevista, né? E você também, enfim, pode conhecer o The Silence. The Silence é uma ferramenta para comprar imóveis de leilão sem precisar fazer ali a disputa, você só faz a proposta direta. Isso aí, tá afiado, hein, Eliseu? Tô aqui, tô doido pra falar, gente. Hoje eu tô gostando de falar, viu? Tô falando muito. É que a gente tá aqui nesse... Tá muito próximo, né, cara? Acho que tá... E hoje você veio como convidado, né? Convidado, na né? cadeira do convidado. Você tá na sua cadeira de sempre. Eu tô aqui. Eu fui promovido pra cadeira de convidado, desse lado aqui da bancada. Considerações finais, Eliseu Assunção. Cara, é isso. Acho que você acabou de falar do Leilão Summit Day, onde você pode aprender um pouco mais sobre o leilão. Nós falamos do The Silence, onde você pode facilitar a tua vida e não participar de disputas, né? Porque o maior problema do leilão é você participar de uma disputa e se empolgar, se emocionar, como diz aí, e passar do valor e acabar se dando mal ali com o imóvel, né? Falamos aqui de shopping de vizinhança, falamos de fracionamento de terra e as suas vertentes, né? Como cemitério e loteamento. Uhum. Então a gente falou de muita coisa legal. Tudo isso depende de você dar um primeiro passo, tá? Então o Leilão Summit Day acho que é um ótimo primeiro passo. Lá você vai ter 2 a 3 mil pessoas. Se todo mundo que tá em casa agora sem fazer nada, parado, paralisado, estagnado, comprar o ingresso, João, vai dar 3 mil ou mais. Ah, vai. Então, assim, um evento com 3 mil pessoas, né, com coffee, com espaço, com diversos palestrantes, cara, minimamente você chegando nesse evento, você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir sabedoria e você vai adquirir network, que é o que a gente tá falando. Então, considerações finais sai da sua zona de conforto, sai da onde você tá hoje, começa a se relacionar com pessoas, começa a ir até os eventos, começa a procurar eventos. Porque a partir do momento que você começou a procurar, o algoritmo já vai te trazendo, né, as informações. Vai te trazendo. Então é isso, vai atrás do seu sucesso. O seu sucesso não vai bater na tua porta, não. Então é você que tem que buscar. Cara, Leilão Summit Day vai ser um evento aí muito bom. Queria convidar todo mundo que é de Campinas, está nos assistindo agora, a já procurar, né? Nosso site está aqui no rodapé do seu vídeo. Já se cadastra. Campinas, Ribeirão Preto, Cabreúva, Itu, Salto, Sorocaba, enfim, o Brasil inteiro aí se ajustando para vir para setembro em São Paulo. Então, eu já convido você. E espero realmente que a gente se encontre no maior palco de arrematações do Brasil. Vão ter leiloeiros para você poder conversar, vão ter arrematantes, investidores
e muita oportunidade com proposta direta, ou seja, você não precisa mais dar o lance e tudo isso, ó, feito em silêncio pelo The Silence. Eliseu, muito obrigado aí mais uma vez, né? Um papo visionário, a gente bateu, enfim, 1 hora de conversa aqui e eu também agradeço você que nos assistiu até agora. Tem alguma consideração final para encerrar? Tá ótimo, já falei demais. Falamos muito hoje e eu agradeço você. Lembrando que semana que vem tem mais, a gente volta aqui com Visionários, o programa direto pela RFTV.